Olá pessoal, Fábio Akita. Este é o 11º episódio da série Começando aos 40, parte 2 do tema de gerenciamento de memória e parte 6 e conclusão do tema de back-end finalmente. Semana passada eu dei uma escovada de bits, expliquei um pouco sobre as diferenças de arquitetura 64 bits e 32 bits, entendemos rapidamente sobre notação binária e hexadecimal, os diferentes tipos de memória e como os diferentes alocadores fazem seu trabalho para resolver os problemas de fragmentação e alocação eficiente em ambientes com múltiplas threads reais. No episódio de hoje, vamos uma camada para cima e explorar mais sobre os famosos Garbage Collectors, que muita gente ainda associa mais com Java, mas que a maioria das linguagens interpretadas e baseadas em máquinas virtuais possuem. O grande truque é balancear processamento e uso de memória. Se ficar tentando economizar memória, o collector precisa trabalhar mais e, por consequência, isso diminui a performance geral da sua aplicação. Por outro lado, se o coletor rodar pouco para aumentar a performance geral, você vai acabar usando mais memória do sistema e em ambientes de servidor, onde os processos ficam de pé por dias ou semanas sem descarregar, isso pode ser um problema também. Então, como eles fazem para balancear os dois? Recapitulando, no episódio anterior falamos um pouco das diferenças de alocadores, como o ptmalloc 2, tcmalloc do Google e o jmalloc que o Facebook usa. No fim, todo alocador vai querer resolver o problema de fragmentação, o problema de contenção de threads e o problema de cache entre threads. E agora temos os Garbage Collectors. Pense em Garbage Collectors como sendo um alocador em userland. Ele faz syscalls para o sistema operacional, como o malloc, para pedir blocos grandes de memória e internamente gerencia como esse pedaço vai ser usado. Linguagens como Python, Ruby, Erlang, JavaScript, .NET e Java usam Garbage Collectors e, por consequência, toda a linguagem que roda em cima de Java, como Scala, Clojure, Kotlin, usam o mesmo Garbage Collector que vem na JVM. Assim como schedulers de corrotinas em userland são mais rápidos, como eu já expliquei em episódios anteriores, um alocador em userland também é mais rápido do que fazer syscalls para funções no kernel space, como mmap ou munmap, que são as funções que o malloc usa. Todo Garbage Collector faz algumas coisas meio básicas. Não dá para explicar no detalhe como o collector de cada linguagem funciona, mas vamos ver os conceitos em comum. Para começar, existem linguagens que lidam com ponteiros, ou seja, os tais endereços virtuais diretamente, e os que lidam com referências, que são como se fossem atalhos para os endereços. Garbage Collectors existem principalmente porque nós, programadores, somos muito ruins em liberar memória manualmente. Se você teve que lidar com C, sabe que precisa chamar a função free para toda a memória que deu malloc antes. Esqueça de dar free e seu programa vai começar a ter leaks ou vazamentos e vai ficar crescendo sem parar. Parece super simples, mas toda regrinha desse tipo você pode ter certeza que vai esquecer. Basta esquecer de digitar uma linha ou apagar uma linha do código com free por acidente. Ou pior, se você der free numa memória que ainda não era para dar free, vai ficar com um invalid pointer, por exemplo, e seu programa pode crashear. Quando você adiciona classes e objetos em cima do C e gera um C++, a coisa fica ainda pior, porque você vai passando ponteiros de objetos para outros objetos numa árvore gigante de dependências. Quando que você pode destruir um objeto sem deixar outro que dependia dele corrompido? Uma das formas de resolver esse problema é adicionar a todo objeto um contador, e toda vez que você passar esse objeto para outro objeto ou função, incrementar o contador. Quanto mais objetos apontarem para esse primeiro, maior vai ficar o contador. À medida que os objetos que apontam para o primeiro também forem sendo liberados, o contador vai decrementando. E quando o contador voltar a ser zero, daí você sabe que ninguém mais está usando e pode liberar esse objeto. Como estamos falando de contagem de referências, você vai ouvir falar nessa estratégia como Reference Counting. Linguagens como Python e Objective-C e, por consequência, Swift usam essa estratégia. No caso do Objective-C, ele vai um passo além.
Ele inclui uma classe chamada NSAutoReleasePool, um tanque de alocação. Você instancia um pool e à medida que vai alocando novos objetos, esse pool fica sabendo deles. Diferente de um Garbage Collector em Objective-C, você manualmente instancia quantos pools quiser e tem que manualmente chamar release no objeto que, diferente da tal função free, vai só decrementando o contador de referência. E quando quiser, pode chamar o método release do pool, que por sua vez dá free de verdade nos objetos com contador zerado. Nas versões mais novas do Objective-C, no Swift, coisa da última década, a Apple adicionou o ARC, ou Automatic Reference Counting. Na prática, ele vai cuidar de adicionar o código para dar release do contador, usando algumas dicas no seu código durante a compilação. Vale a pena estudar em detalhes como o ARC funciona se você faz programas para iPhone ou Mac, mas 90% dos casos você não se preocupa tanto com a memória e vai precisar saber mais quando tiver bugs ou quiser otimizar o uso de memória, por exemplo, forçando a limpeza do pool mais vezes. Digamos que você está lendo um arquivo com 500 linhas. Em vez de fazer o loop e só no final limpar tudo de uma vez, você pode ir dando release no pool manualmente a cada 50 linhas, por exemplo, e evitar que o sistema aloque mais memória do que precisa. Se você desaloca a memória com muita frequência, vai usar muito a CPU e diminuir a performance geral. Por outro lado, vai consumir menos memória. Se você desalocar com pouca frequência, aumenta a performance, mas também aumenta o uso de memória. Um problema de contagem de referências é o caso de reference cycle, ou seja, você tem objeto A com uma referência para o objeto B. Daí no B fazemos uma referência para o objeto A. Agora, ambos os contadores de A e de B nunca vão ser menores que 1, e o pool não vai conseguir desalocar a memória desses objetos mesmo que ninguém mais esteja usando, porque os contadores não vão ser 0. Por isso, em Objective-C e Swift, você tem a diferença entre Strong References, que são as referências normais, mas também temos referências Weak e Unknown. Nenhuma das duas incrementa o contador e isso quebra o ciclo de referências. No caso, a referência do objeto B para o objeto A poderia ser declarada como weak, e daí o contador de A chegaria a 0 normalmente e ambos poderiam ser limpos. Novamente, você precisa ler em mais detalhes as diferenças de uma referência weak e unknown, que eu vou deixar nas descrições abaixo. Linguagens com contadores de referência, como Python, costumam ter a opção de referências fracas ou weak. Controlar os contadores de uso de cada objeto é uma forma de você não precisar manualmente liberar objeto a objeto quando não precisa mais. Basta ter um controlador como o NSAutoReleasePool, que consegue limpar todo objeto com contador zerado de uma vez só. Em C++ temos Smart Pointers, que funcionam mais ou menos parecido. Um Garbage Collector muito simples poderia simplesmente ter uma thread que de tempos em tempos manda limpar esse pool. Seria uma forma rudimentar de Garbage Collector. Mesmo o Python trabalha com contador de referências também, mas seu collector é mais sofisticado do que só isso. Eu falei que em Objective-C você pode criar quantos pools quiser e controla eles manualmente. Outra forma é esse pool ser tipo uma estrutura global e única. É como funciona em Ruby, em Java e acho que em .NET também. Pense numa lista grande, onde sempre que precisarmos de memória, pedimos para o alocador que vai adicionando nessa lista também, catalogando todos os elementos que vão sendo alocados. Toda vez que você passa a referência desse elemento para outro objeto, ele vai criando uma árvore de dependência. Objeto A pode ter referência para o objeto B e C, e o objeto C pode ter referência para o objeto D. Depois de algum tempo, a variável que aponta para A deixa de existir. Por exemplo, o método retornou ou você passou nulo para a variável, então ninguém mais aponta para o A. Com o tempo, vários objetos vão ficando nesse estado, onde ninguém mais aponta para eles, a não ser a tal lista global que eu falei. Então, de tempos em tempos, um processo especial chamado collector, numa thread no interpretador ou na VM, poderia ir vasculhando essa lista por todos os objetos que ninguém mais está apontando e ir só marcando. Depois, um segundo processo poderia ir na mesma lista, elemento a elemento, desalocando os objetos que foram marcados. Então, se a lista
lista tinha 1000 objetos, cada um ocupando um slot de memória. Na fase de marcação, 500 objetos foram marcados como não usados, e na fase de limpeza, esses são liberados os 500 slots para uso. Sendo ultra simplista, é isso que chamamos de um Garbage Collector Mark and Sweep. É um collector de duas fases, onde em cada fase ele precisa vasculhar elemento a elemento da lista de alocação, fazendo um mark na primeira fase e um sweep na segunda. Porém, quando eu falo desalocar, não quer dizer devolver memória para o sistema operacional. Lembra do problema de fragmentação? Se eu ficar devolvendo memória toda hora, muito rapidamente, a memória do processo vai ficar fragmentado. Linguagens como Ruby ou Java começam pedindo uma certa quantidade de blocos de memória para o sistema operacional. No caso de Ruby, tem o equivalente de chunks, que ele chama de slots. Cada slot tem um tamanho fixo de 40 bytes, onde cabe toda a estrutura que define um objeto de Ruby. Então, ele só lida com slots fixos de 40 bytes. Um conjunto desses slots é chamado de heap. Não confundir com o heap do malloc do C. É o mesmo nome, mas tanto Java quanto Ruby chamam conjuntos de slots ou chunks de heaps. No caso do Ruby, existem várias variáveis de sistema para configurar o alocador, como por exemplo, o Ruby GC heap init slots, que por padrão o valor é 1000. Um heap de Ruby costuma ter 16 KB, ou seja, ele vai alocar de 40 bytes vezes 1000, que seria quase 40 KB, ou pelo menos 2 heaps. Se acabar os slots disponíveis, o alocador do Ruby vai pedindo para alocar mais heaps, vários slots de uma só vez. Digamos que ao carregar seu programa ele precisou de 10.000 heaps, ou seja, uns 156 MB. Agora, digamos que depois de rodar por um tempo, uns 500.000 slots de objetos foram marcados como não usados mais. Na fase de sweep, você imaginaria que ele vai devolver 500.000 vezes 40 bytes, que dá uns 20 megabytes de volta para o sistema. E em vez de ocupar 156 MB, ele passaria a usar 136 MB. Mas não, no final do sweep, seu programa vai continuar usando os mesmos 156 MB. Por quê? Porque ele só vai liberar os slots da lista global, mas a memória de verdade continua alocada. Quando você cria novos objetos nos slots livres, ele vai reusar e escrever em cima do mesmo trecho de memória de antes. De cara, temos estratégias diferentes entre o heap de uma linguagem como o Ruby ou o heap de uma linguagem como o Java. No caso de Java, todos os objetos ocupam espaço dentro do heap. No caso de Ruby, só a estrutura de dados muito pequeno ocupam os slots de 40 bytes, mas um array ou um string costuma ser muito maior que 40 bytes. Então o Ruby chama a syscall do malloc do sistema operacional e guarda o endereço alocado no slot de 40 bytes, apontando para o espaço fora do heap. A vantagem do Ruby é que todo objeto tem o mesmo tamanho dentro do heap, e isso ajuda a não fragmentar tanto, mas ele depende do alocador do sistema operacional para blobs de dados maiores. No caso do Java, ele não tem que se preocupar com o sistema operacional, porque ele usa só sua memória interna do heap, mas por outro lado, isso pode causar fragmentação interna, e ele tem uma forma de evitar isso, que a gente vai ver já já. Mas só para entender que diferentes collectors organizam seus dados internamente de formas diferentes. Do ponto de vista de programação, se você ainda não entendeu, alocar memória desnecessariamente vai aumentar o tamanho dos heaps ou a quantidade de heaps, dependendo do alocador. E isso vai bloquear a memória do sistema operacional e causar fragmentação desnecessária também. Você não pode achar que vai alocar 1 GB de dados, devolver esses 1 GB e vai continuar tendo bonitinho 1 GB de novo sobrando. Você vai fazer o alocador ter que trabalhar muito para evitar fragmentação, e se seu sistema tiver pouca memória geral, provavelmente não vai conseguir ter esse espaço livre de volta. Exemplos de má programação é o famoso caso de abrir um arquivo gigante de vários GB na memória ou conectar num banco de dados e não fazer o select com os critérios de where certos e acabar puxando muito mais linhas da tabela do que precisava. Tudo isso vai alocar espaço e o alocador vai ter que esticar os heaps, mais memória do sistema vai ser consumido e não necessariamente ele vai liberar essa memória de volta para o sistema. Mesmo depois que o collector limpar os slots ocupados por esses dados, você ficou com um heap inchado e fragmentado. E se seu servidor for pequeno, você vai começar a ter problemas de memória, mesmo que teoricamente ainda tenha memória sobrando.
Se o seu programa rodando em produção tem leaks de memória, normalmente são dados que vêm da rede, como dados do banco de dados ou processamento de arquivos grandes. O ideal é sempre seu código tentar usar memória até um limite e quando precisar puxar dados externos, ter algumas checagens para ver se não vai usar memória desnecessariamente. Tipo, checar o tamanho de um arquivo antes de carregar ele inteiro na memória. Se for arquivo pequeno de alguns kbytes, dá para ler tudo e armazenar numa variável de string. Mas se for um arquivo de gigabytes, é melhor abrir como um stream e ir lendo pedaços do arquivo de cada vez. Ou quando precisa puxar dados de uma tabela num banco de dados, usar coisas como um limit no select para limitar quantas linhas vai puxar de uma só vez. E não pode usar select asterisco, pelo amor de Deus. Famoso caso que o amador fala que na minha máquina funciona, só que na máquina dele só testou com arquivos pequenos e com tabelas com 10 linhas de teste. Por isso que quando vai para produção tem esse tipo de comportamento. Isso porque é um programador que não tem noções de gerenciamento de memória. Mas voltando, outro problema é se seu programa é grande e aloca milhões de objetos. Toda vez que o processo de mark e sweep rodar, eles precisam passar por todos eles um por um toda vez. Mesmo que só leve uma fração de milissegundos para marcar e sweepar cada objeto, ainda assim vai levar dezenas de segundos para o processo todo se contar milhões de objetos alocados. É muita coisa. Pior ainda, toda vez que você vai marcar os objetos ou limpar, precisa pausar o programa todo. É o que chamamos de stop the world. Isso porque você tem que garantir que o programa rodando ao mesmo tempo que o collector não se corrompa tentando acessar um objeto que acabou de ser desalocado. Só que se você pausar seu programa por muitos segundos, ele vai ficar muito lento. Ou seja, carregar dados desnecessários não só desperdiça a memória, como desperdiça performance, porque agora você só tem duas escolhas. A primeira é rodar poucas vezes o mark sweep, mas aí você arrisca consumir muita memória e fazer seu heap crescer demais, já que sempre que precisa de mais memória e não tem slots para reusar, ele vai pedir mais para o sistema operacional. E eu já disse que toda a memória que ele aloca do sistema, ele pode não devolver ou vai demorar para devolver para evitar fragmentação. Daí, seu processo vai crescer mais do que devia. A segunda escolha, se você quer evitar isso, então tem que rodar mais vezes o mark sweep. Só que daí a performance geral do programa vai ficar lento, ou seja, agora você tem que escolher entre performance ou uso de memória. Para resolver esse problema é que existe a ideia de Generational Garbage Collectors. Ele vai dividir a memória interna do interpretador ou da máquina virtual em duas ou mais gerações. Java divide seus heaps em grupos chamados Young, Old e Permanent. Por isso você vira e mexe e vê configuração em tutorial de JVM para configurar coisas como o perm size, que é o tamanho desse espaço permanente. O Garbage Collector de 1GC, o novo do Java, chama de Eden, Survivor e Old, e o Python chama só de geração 0, 1 e 2. A ideia vem de uma hipótese chamada Weak Generational Hypothesis. Em linhas gerais, essa hipótese diz que objetos novos tendem a morrer jovens e objetos velhos tendem a ficar ativos por muito tempo. Parece óbvio quando falamos assim, né? Então eu já expliquei como o sistema operacional divide a memória em arenas, por exemplo, para evitar contenção de threads. Agora vamos dividir mais ainda para evitar passagens desnecessárias por objetos que não vão morrer tão cedo. O problema que um Generational Garbage Collector quer resolver é diminuir ao máximo as pausas da fase de mark e sweep. A forma de fazer isso é evitar ficar olhando objetos que nunca vão ser limpos. Por exemplo, o objeto singleton, que seu programa carrega no começo e vai usar até morrer. Num Ruby, toda classe é um objeto, mas as classes raramente precisam ser limpas. Então, para que perder tempo olhando para elas toda vez? Em resumo, na primeira vez que o mark passar, ele vai ter que olhar tudo. Objetos que sobrevivem a múltiplas passagens da fase de mark podem ser promovidos da geração nova para a geração velha. E se sobreviverem mais algumas passadas de mark, podem ser promovidas para a geração permanente. Podemos dividir as fases de mark em minor e major. O minor só olha para os objetos mais novos e ativos na geração nova. O major olha também para a geração velha, para ver se algum precisa ser limpo. Mas uma vez promovido para permanente, podemos esquecer desses objetos. Digamos que um programa normal tenha 100 mil objetos e que depois de algumas passadas da fase de mark, 50 mil deles tenham sido promovidos para a geração permanente.
Os outros 50 mil são objetos que vão morrer ou novos que são criados e na média ficam sempre uns 20 mil na geração nova, uns 30 mil na geração velha. A performance total da fase de Mark é pelo menos o dobro, porque você no mínimo vai passar por metade dos objetos toda vez, e tende a ser mais rápido que isso, porque você passa muito menos vezes na geração velha também, então é um ganho enorme de performance. Numa linguagem como Ruby ou Python, esses segmentos, como eu disse, são só listas com ponteiros para os slots ocupados. Como por baixo é tudo uma estrutura em C, temos endereços e como as extensões em C podem precisar do endereço exato de determinada estrutura, não podemos mover os dados de lugar. Eu menciono isso porque em Java temos uma coisa extra. Java não lida diretamente com ponteiros, ele trabalha com referências no nível da linguagem. Uma variável em Java aponta para uma referência e a referência por baixo dos panos é indexada no endereço. Mas o endereço pode mudar. Diferente de Ruby ou Python, em baixo nível o alocador do Java pode mover o objeto de um slot para outro nos heaps. Mover fisicamente vai mudar o endereço, mas aí eu mudo na referência. No alto nível, a variável no Java só vê a referência, então para ele nada mudou. Isso é importante porque na JVM, quando acontece a fase de promover os objetos da geração jovem para a geração velha, em vez de só mover o ponteiro de um segmento para outro de uma lista, na verdade eu estou movendo o objeto de um slot da geração jovem para um slot da geração velha fisicamente falando. Eu estou copiando de um slot para outro e depois liberando o primeiro slot. Então, fisicamente na memória, os heaps de Java tendem a ser menos fragmentados que no Ruby ou Python. E os objetos de Java podem alocar tudo dentro do objeto, em vez de usar a estratégia de dividir o objeto em duas partes, sendo uma estrutura de tamanho fixo e o resto dos dados fora dos heaps via malloc do sistema operacional. Nesse caso, os objetos de Java têm tamanho variável, o que causaria fragmentação, como eu já falei, mas como ele pode mover os objetos de lugar, ele vai defragmentando a cada passada do collector, então evitamos fragmentação. É como se o collector do Java fosse também ao mesmo tempo um defragmentador, e de fato ele tem uma fase chamada compaction, que move objetos de lugar para defragmentar se o coletor perceber que o heap acumulou muita fragmentação. Esse tipo de processo no Java é o que chamamos de um Compact Copying Collector. A principal função é diminuir a fragmentação da memória. Se você tinha curiosidade, os Garbage Collectors do Erlang e do .NET são similares. Eles são generationals e têm Copy Collectors. Os princípios são os mesmos. Só linguagens que lidam com ponteiros e endereços físicos diretamente, como as linguagens que compilam nativamente sem um runtime que abstrai a memória, ou os interpretadores, não tem como fazer compact ou copy e tendem a fragmentar mais. Não quer dizer que é impossível fazer a parte de copy. Se você mudar um objeto de lugar, ele ganha um novo endereço. Agora você precisa garantir que quem tenta acessar o endereço antigo vai cair no novo, algo como uma barreira de leitura. Um dos meus problemas com acesso a ponteiros não é só por aritmética de ponteiro, mas porque dificulta defragmentação via compact copying. Era o que o Go pretendia fazer, mas se não me engano, até agora eles não implementaram a fase de copy. Além disso, podemos executar partes dessas fases concorrentemente e paralelamente usando threads reais. Por isso, em JVM, você ouve falar de nomes como Parallel GC ou Concurrent Mark Sweep GC. O primeiro usa múltiplas threads, o segundo só uma thread, mas ele pausa o mundo só na fase inicial de Mark Sweep, mas depois ele roda paralelamente à aplicação. JVM para servidor usava o Parallel GC, por exemplo. Hoje em dia temos o G1GC, que usa gerações menores de segmentos 0, 1 e 2, ou idem Survivor e Old, como eu expliquei acima. Mas ele usa múltiplos segmentos de cada geração, em vez de segmentos contíguos e outros algoritmos além disso. O problema de rodar concorrentemente é a fase de Mark and Sweep, que exige a tal pausa do programa ou Stop the World. Para evitar isso, linguagens como Erlang implementam uma versão melhor que é mais custosa, mas evita a pausa, chamada Tracing Collector.
Pense em uma fase de mark dividida em 3 fases, como se fossem gerações, usando alguma variação do algoritmo chamado tricolor, onde determinamos cores como preto, cinza e branco. E no mark, os objetos são movidos para preto ou para branco. E no final, quando nenhum objeto for cinza, podemos fazer sweep de todos os objetos que sobraram com a cor branca. A vantagem disso é que podemos fazer essa marcação sem precisar pausar o programa. O Incremental Marking Sweep do Ruby usa estratégia de tricolor para o que se chama de minor DCs, ou fases de mark mais rápidas. O collector do Java tem várias outras estratégias além do que eu expliquei até agora. De qualquer forma, o que chamamos de um garbage collector completo poderia ser um Parallel Concurrent Generational Incremental Marking Sweep Compact Copy Collector. Ruby e Python fazem algo similar, com a limitação de não poderem ser Compact Copy Collectors nem rodar collectors concorrentemente. JavaScript faz a mesma coisa também. Generational Garbage Collectors tendem a usar mais memória para manter todas as estruturas e segmentos para cada geração, ou seja, é um overhead mais alto do que o jeito do Objective-C ou Swift. Linguagens compiladas nativamente com um runtime pequeno, como C ou Objective-C, tendem a depender principalmente do alocador do sistema operacional, como o ptmalloc2 ou JImalloc. Linguagens interpretadas são híbridas. Ele tem um espaço de heap alocado com alocador em userland para gerenciar os objetos, mas usam o alocador do sistema operacional para blobs maiores, como blocos de texto ou arrays grandes. Uma JVM, se não me engano, pede para o sistema operacional alocar um espaço grande no começo do boot, mas depois ele se vira só em userland. Ele vai usar mais memória, mas como não depende de syscalls, tende a ser mais rápido. Ao mesmo tempo, linguagens compiladas e interpretadas dependem do alocador do sistema operacional para gerenciar a fragmentação de memória, como eu já expliquei no episódio anterior. Uma JVM controla a fragmentação ele mesmo via o processo de Compact Copy Collector, onde ele consegue mover os objetos fisicamente de lugar. Falando no alocador do sistema operacional, o ptmalloc2, que é o malloc da glibc que a maioria das linguagens usa, aloca arenas para cada thread real, como eu já expliquei no episódio anterior. Pior ainda, ele não tem thread cache como o tcmalloc ou JImalloc. Portanto, quanto mais arenas ele alocar, mais memória vai desperdiçar. E o multiplicador para máquinas 32 bits são 2 vezes o número de threads reais, ou seja, máquinas quad-core com hyperthread, que dá 2 threads por core, significa pelo menos 16 arenas. Mas em máquinas 64 bits o multiplicador é 8, então são 8 vezes 4 cores vezes 2 threads, que dá 64 arenas. É muita arena. Em estudos do Heroku, que é uma plataforma de serviço para deployment de aplicações em ambiente virtualizado, eles recomendam diminuir o teto de arenas. Em máquinas pequenas, com 2 vCPUs, em testes empíricos, ficou notável que configurar o teto para 2 arenas é mais que suficiente. Segundo Hong Li Lai, CTO da Fusion, o motivo desse multiplicador ser tão alto pode ser porque o principal desenvolvedor de alocador de memória é da Red Hat, que vende produtos e serviços para o mundo enterprise. E lá a prioridade é aumentar a performance, mesmo que isso custe desperdiçar muita RAM. 10% a mais de performance por 30 vezes mais memória é uma conta que o mundo enterprise topa pagar. Mas para gente que precisa balancear performance com o uso de memória para escalar, a recomendação é simples. Basta exportar a variável malloc arena max para 2 e pronto. Só isso já vai evitar muitos vazamentos de memória por mau uso de arenas. Gerenciamento de memória é um assunto absurdamente longo. Até esse ponto eu expliquei tudo em linhas gerais. Cada parágrafo desse episódio tem uma literatura gigante que você vai precisar procurar para entender em mais detalhes. Eu falei de copy collectors numa linha como se fosse algo trivial, mas não é. Eu falei de thread cache de malloc como se fosse uma correção simples do ptmalloc2 para o tcmalloc, mas não é. Eu falei como o JImalloc é mais rápido que o tcmalloc, mas procura os relatos de Jason Evans para ver o tanto de trabalho que eles tiveram para reescrever várias partes várias vezes até realmente chegar na versão atual. Alocadores de memória são super fáceis de escrever errado, de um jeito que vai ser super lento e consumir gigabytes de RAM à toa e ficar vazando em servidores. Nunca tente escrever seu próprio alocador, a menos que tenha toneladas de dinheiro e tempo para jogar fora.
Por outro lado, você precisa se interessar em estudar todas as formas que seu alocador funciona. Não basta ver quanto seu processo consome quando sobe. À medida que ele roda, o Garbage Collector vai movendo objetos entre gerações, vai alocando memória do sistema operacional para suas heaps internas, que ele não vai devolver para o sistema operacional ou vai demorar para devolver. Você precisa achar os pontos no seu programa que geram picos de consumo de memória, porque eles que vão pressionar o tamanho do heap e desperdiçar a memória do sistema operacional. Em última instância, você vai lembrar que todo collector tem dezenas de configurações para fazer tuning. Tamanho inicial do heap, fator de crescimento dos heaps, frequência para rodar os collectors, quantidade de arenas, etc, etc. Normalmente a configuração que já vem é o suficiente para 99% das aplicações. Não seja ingênuo de achar que seu programa vai ficar muito melhor fazendo tuning dos alocadores ou garbage collectors. Praticamente em todos os casos é o seu código que desperdiça memória e tuning nenhum vai resolver isso. Mas no 1% dos casos que você já mediu exaustivamente o comportamento da aplicação em produção com dados reais, já corrigiu todo o buraco de código possível, então talvez exista alguma chance de um tuning ajudar um pouco. Foi assim que na comunidade Ruby, por exemplo, descobrimos sobre o tuning de arenas do ptmalloc 2 ou trocar para JImalloc. Em ambientes móveis, smartphones, é pior ainda, porque você não tem disco para fazer swap. Significa que, diferente de desktops e servidores, se seus programas forem mal feitos e alocarem memória de pico demais sem desalocar, o OOM, ou Out of Memory Killer, vai entrar em ação e matar seu programa com muita frequência, tornando a experiência do usuário uma droga. Por isso eu particularmente não gosto das soluções antigas de abrir aplicações que são só uma casca para um navegador web e dentro carregar uma aplicação JavaScript. No JavaScript você não tem controle sobre o Garbage Collector e não tem acesso ao pool de memória, como no app nativo de iOS, onde você pode mexer nos NS Auto Release Pool. Significa que você está à mercê de um Generational Garbage Collector que usa mais memória que um app nativo, vai ter pausas de mark sweep e um Just-in-Time Compiler que também está alocando memória e usando mais CPU o tempo todo, porque otimizar código não sai de graça. Tudo tem um preço. Quanto mais alguma coisa é conveniente, menos ele tende a ser eficiente. Quando você está programando para desktop, que hoje em dia é tudo 64 bits, com muitos endereços virtuais sobrando, mesmo que falte RAM, seu sistema operacional vai jogar tudo para arquivos de swap em disco. Fica lento, mas nada cracheia. Por isso, hoje em dia, ficou comum fazer todo aplicativo desktop ser uma casca de navegador também e rodar apps web dentro. É o que Spotify, ou Slack, ou editores de texto como Atom fazem. Consome memória pra caramba, e quanto mais tempo eles ficam rodando, mais memória vão consumindo. Por outro lado, são super convenientes de fazer e você não precisa controlar a memória manualmente. Eu ainda tenho preferência por programas nativos bem feitos que alocam memória de formas eficientes sem a necessidade de usar um Garbage Collector custoso. Um Garbage Collector é eficiente, é conveniente, mas não é necessário, especialmente em programas desktop. Como eu já disse antes, tudo é uma questão de trade-off. Você troca conveniência por mais lentidão e mais memória. Quanto menos conveniente for, mais você ganha performance e usa menos memória. Não existe um vencedor óbvio, cada caso é um caso. É um aplicativo para servidor, para desktop, para smartphone, é grande, é pequeno, precisa trabalhar quantidades grandes de dados com muita frequência, precisa coordenar o processamento desses dados paralelamente ou de forma distribuída. Tudo isso afeta o que você vai escolher. Com isso, você também deve entender porque eu disse no episódio passado que linguagens com máquinas virtuais como Java ou Erlang preferem tomar conta de todos os recursos da máquina, porque o ideal é deixar eles alocarem toda a memória disponível para gerenciar os recursos internamente com seus Garbage Collectors. Percebam que eles levam para Userland todas as atribuições do sistema operacional que estão no kernel space. Eles fazem menos syscalls, porque conseguem gerenciar coisas como coroutinas e gerenciar memória, tudo em Userland.
O Go usa as funções de alocação como o malloc faz e prefere ficar mais baixo nível, mas ao mesmo tempo evitando depender demais do sistema operacional. Ele evita um pouco da fragmentação porque divide a memória em slabs, dependendo do tamanho dos chunks, como o ptmalloc e outros mallocs fazem. Mas diferente de Java e Erlang, ele não tem e vai ter trabalho para implementar um Compact Copy Collector, porque expõe ponteiros. É o mesmo motivo de porque Python ou Ruby também não tem Copy Collectors. Generalizando um pouco, linguagens interpretadas ou com máquinas virtuais tendem a usar mais memória. Linguagens que não expõem ponteiros podem implementar Compact Copy Collectors e evitar mais fragmentação ao custo de usar mais processamento. E finalmente, chegamos ao último episódio do tema de back-end. Gerenciamento de memória era o último assunto para vocês finalmente terem mais entendimento do funcionamento da máquina e sistema operacional. A discussão sobre linguagem só faz sentido se você entende essas coisas, senão a discussão fica mais parecendo fofoca de telenovela, sem argumentos e só repetindo frases de efeito que alguém disse num tweet ou blog post. Todo mundo só sabe até o ponto que a linguagem tem ou não tem Garbage Collector. E todo mundo só acredita que ter um Generational Garbage Collector é bom, mas ninguém sabe explicar por que é bom e o que você paga em troca. E mais do que isso, sem entender concorrência, paralelismo e gerenciamento de memória, você também não consegue entrar direito em DevOps. E lá também vai ficar seguindo superstições, mandingas e repetindo o que ouviu os outros falar sem realmente saber o que está fazendo. Entender como a máquina e o sistema operacional realmente funcionam, para mim, é o que começa a dividir as crianças dos adultos. E se você tem dúvida, mande nos comentários abaixo. Se curtiu, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos e não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê semana que vem. Até mais!